Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:5. O versículo Efésios 5:5, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, carrega consigo profundas implicações morais e teológicas que têm sido objeto de análise e interpretação por muitos ao longo dos séculos. Este versículo faz parte da carta de Paulo aos Efésios, uma das epístolas do Novo Testamento, que oferece orientações sobre a vida cristã e a importância de viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. O versículo começa com a frase "porque bem sabeis isto", indicando que Paulo está se dirigindo a uma audiência que já deveria estar ciente dessa verdade. O apóstolo está reafirmando um princípio central da fé cristã, a incompatibilidade entre a prática de comportamentos devassos, impuros, avarentos e idolatria com a herança no reino de Cristo e de Deus. A palavra devasso refere-se a alguém que leva uma vida desregrada, envolvendo-se em práticas imorais e indulgentes. Impuro abrange tudo o que é contrário à pureza moral e espiritual, enquanto avarento se refere àqueles que são excessivamente gananciosos e apegados às riquezas materiais. A idolatria mencionada no versículo é a adoração de ídolos, o que inclui atribuir a algo ou alguém o lugar que deveria ser exclusivamente de Deus. A ênfase está na incompatibilidade entre tais comportamentos e a herança no reino de Cristo e de Deus. Essa herança é vista como um estado de bênção eterna, comunhão com Deus e plenitude da vida que os crentes esperam alcançar. A mensagem central é que aqueles que persistem em viver de acordo com valores contrários aos ensinamentos de Cristo e ao amor de Deus não podem compartilhar dessa herança. Alguns pontos de análise e reflexão podem ser extraídos dessa passagem. Primeiro, está a importância do arrependimento e da transformação. Paulo sugere que, para receber a herança no reino de Cristo e de Deus, é necessário abandonar os comportamentos prejudiciais mencionados. Isso implica uma mudança de coração e uma nova direção na vida, guiada pelos princípios do amor, bondade e justiça. Além disso, a passagem levanta questões sobre o papel da graça divina. Embora pareça que os comportamentos mencionados excluam automaticamente alguém da herança celestial, a teologia cristã enfatiza a capacidade de Deus de transformar corações e perdoar pecados. Muitos intérpretes enfatizam que a salvação é um presente de Deus, concedido não com base em méritos humanos, mas através da fé e do arrependimento sincero. A interconexão entre os comportamentos mencionados também é significativa. A devassidão, a impureza, a avareza e a idolatria podem ser vistas como manifestações de uma mesma mentalidade distorcida, onde o foco está nas satisfações temporais e nas ambições egoístas, em detrimento dos valores espirituais e morais. A análise dessa passagem também deve ser contextualizada. No contexto da sociedade e cultura da época, os comportamentos mencionados eram amplamente considerados contrários à moralidade e às crenças religiosas. Portanto, Paulo estava alinhado com a tradição judaico-cristã em condenar essas práticas. Em resumo, o versículo Efésios 5:5 apresenta uma exortação aos crentes a abandonar comportamentos devassos, impuros, avarentos e idólatras, pois tais atitudes são incompatíveis com a herança no reino de Cristo e de Deus. A passagem enfatiza a importância da transformação moral e espiritual, a graça divina e a conexão entre esses diferentes comportamentos. Sua interpretação e aplicação variam entre as diferentes tradições cristãs e indivíduos, mas o cerne da mensagem permanece como um chamado à vida em conformidade com os valores de amor, justiça e fé. Antes de continuarmos, gostaria de perguntar se está gostando dos nossos vídeos. Se sim, peço-lhes humildemente que se inscrevam no canal e compartilhem nossas mensagens, para que possamos espalhar mais ainda as palavras do nosso Deus. Não se esqueçam de conhecer nossa história,
clicando no link da descrição. Obrigado. Continuando. O versículo Efésios 5:5, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, não deve ser compreendido isoladamente, mas sim dentro do contexto mais amplo da carta de Paulo aos Efésios e das Escrituras como um todo. A análise desse versículo continua revelando mais insights sobre a mensagem que Paulo estava transmitindo. A inclusão dos termos devasso, impuro, avarento e idólatra demonstra a variedade de comportamentos que Paulo estava repreendendo. O termo devasso refere-se a um estilo de vida indulgente e descontrolado, muitas vezes associado a práticas sexuais imorais ou excessos de todos os tipos. A impureza moral abrange tanto a imoralidade sexual quanto outras ações que corrompem a integridade moral. A avareza é a busca excessiva por ganho material, frequentemente às custas de outros, enquanto a idolatria é a adoração de algo que não seja Deus. Juntos, esses termos abrangem uma gama de comportamentos que Paulo considerava incompatíveis com uma vida de fé em Cristo. A advertência de que esses comportamentos impedem a herança no reino de Cristo e de Deus é um apelo à santidade e à transformação interior. Paulo estava enfatizando a necessidade de uma mudança de coração e mente para estar alinhado com os valores do reino de Deus. Ele não estava simplesmente condenando os indivíduos, mas estava destacando a importância da renovação espiritual como um processo contínuo na vida dos crentes. Essa passagem também ressalta a centralidade de Cristo na fé cristã. Ao mencionar o reino de Cristo e de Deus, Paulo está enfatizando que a vida no reino celestial é inseparável da vida em Cristo. A herança espiritual está intrinsecamente ligada à fé em Jesus como Salvador e Senhor. Portanto, a rejeição dos comportamentos mencionados não é apenas uma questão de moralidade, mas também de aderir a Cristo e à sua mensagem redentora. É importante notar que essa passagem não deve ser entendida de forma legalista ou moralista. O cristianismo não é apenas um conjunto de regras a serem seguidas, mas sim um convite para uma relação transformadora com Deus. Embora Paulo esteja repreendendo comportamentos específicos, ele também enfatiza a graça de Deus e a capacidade de transformação que está disponível através do Espírito Santo. A mensagem é que, apesar de nossas fraquezas e falhas, podemos ser transformados pela graça de Deus para viver de maneira coerente com os valores do reino. Além disso, a passagem levanta questões sobre a natureza da salvação e da condenação. Embora Paulo alerte sobre a incompatibilidade entre certos comportamentos e a herança no reino, ele não está estabelecendo critérios exatos para a salvação. A interpretação equilibrada leva em consideração outros ensinamentos bíblicos sobre a graça e a misericórdia de Deus, que vão além dos nossos méritos. Em conclusão, o versículo Efésios 5:5 é um chamado à transformação espiritual e moral, destacando a incompatibilidade entre comportamentos devassos, impuros, avarentos e idolatras com a herança no reino de Cristo e de Deus. A passagem enfatiza a centralidade de Cristo na fé cristã, a necessidade de arrependimento e renovação espiritual, e a graça divina como a força transformadora. Interpretar essa passagem requer uma compreensão abrangente das Escrituras e do contexto cultural e teológico em que foi escrita, bem como a aplicação de seus princípios à vida cristã contemporânea. Se gostou, se inscreva no canal, e compartilhe nossos vídeos. Nas suas redes sociais, conheça nosso trabalho clicando no link da descrição. Obrigado, e até o próximo vídeo.